Bom dia, queridos. Eu queria, antes de trazer a meditação que eu quero compartilhar com vocês, fazer uma proclamação da palavra de Deus. Eu tenho aprendido que nós podemos e devemos proclamar a palavra do Senhor. E quando nós proclamamos a palavra de Deus, significa que nós estamos falando o que a palavra de Deus fala. Então a palavra de Deus vai cumprir o que a ela foi também designado. E eu quero proclamar com vocês Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Filipenses 2, 9, 10 e 11. Ô Damares, vem aqui. Vamos proclamar juntos aqui. Testemunho de dois, eu e minha esposa vamos, mas eu quero que vocês digam amém. Filipenses 2, 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigado. Amém. Você crê nisso? Que o Senhor tem um nome que está acima de todo nome. Diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre esse ambiente, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus é bom e Ele está aqui conosco. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa manhã, trazer coisas que você precisa. E quando chegamos ao final do ano, eu estava pensando o que compartilhar com os irmãos, e me veio alguns pensamentos e me veio algumas palavras que por muitas vezes eu já tenho compartilhado com outros irmãos. E quando nós pensamos em final de ano, geralmente nós fazemos assim como que um balanço, né? Como é que foi o ano, o que que nós fizemos? E também muitos de nós gostam de planejar, ou pelo menos fazer uma lista de coisas para fazer no ano que começa. E alguns, quando chega no final do ano, aquela lista, às vezes ele faz uma ou duas coisas, né? Mas ele faz uma lista lá para colocar como alvo, como norte. Isso é muito bom. E Deus tem nos chamado, irmãos, para uma carreira. E como é que nós temos vivido os nossos dias, né? Moisés, ele faz uma oração ao Senhor: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de forma que a gente alcance um coração sábio. E o ano passou, e passa muito rápido, e 2023 vai chegar aí. Como é que você vai caminhar com o Senhor em 2023? Isso é que eu queria fazer algumas sugestões para você. Como que eu e você podemos caminhar com o Senhor em 2023? Se você se lembra, Paulo, ele em Filipenses 3, versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. 2022 está ficando aí para trás, né? Paulo diz: eu esqueço das coisas que ficam para trás, e isso inclui inclusive coisas boas. Mas puxa, eu vou esquecer das coisas boas, vou dar uma amnésia? Não é isso que Paulo está falando. Mas é que nós não devemos nos apegar àquilo que passou. Por quê? Porque existe alvo à frente. E ele diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que nós fazemos com o nosso passado? Nós aprendemos com ele, tiramos as lições, mas não é para ficar preso lá. Muitos de nós às vezes estão presos, e mesmo na nossa experiência com Deus, às vezes temos anos de convertido, e o único testemunho que nós damos é: olha, quando eu converti há 30 anos atrás, aconteceu tal e tal coisa. Mas o que você está tendo para testemunhar hoje, agora?
2022 você deve ter tido testemunho para dar, mas não vai ficar lá, você tem que prosseguir. No presente nós prosseguimos. Então é isso, queridos irmãos. Nós temos um ano para começar. E também podemos lembrar da palavra que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Você precisou perseverança em 2022? Eu tenho certeza que você vai precisar muito mais perseverança em 2023. Sabe por quê? Porque os dias se aproximam da volta do Senhor. E esses dias vão ser cada dia mais trabalhosos. E você precisa perseverar no caminho do Senhor. Paulo, ele olha para a sua vida, isso é tão maravilhoso, eu acho isso tão bonito na vida de Paulo. E ele vai dizer assim: combati o... Me ajudem aí vocês que sabem. Completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira. Você quer completar a sua carreira que Deus te deu? Você quer correr a sua carreira como Deus te deu? Nós precisamos fazer isso. Essa é a vontade de Deus para nós. Você tem uma carreira para correr. Deus te deu um propósito, Deus te deu uma missão. Você está aqui nesse ano de 2022 não foi simplesmente por acaso, mas é porque Deus quis que você estivesse aqui, que você nascesse na família que nasceu, que você congregasse com os irmãos que você congrega, que você morasse onde você mora, tivesse os vizinhos que você tem, o trabalho que você tem, porque Ele tem um propósito para você aonde você está. Não é o acaso. Você não é obra do acaso. Nenhum de nós. Mas Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Deus tem propósito. E nós somos chamados, queridos irmãos, a percorrer, a correr com perseverança esta carreira. Eu quero sugerir para os irmãos que nesse ano que comece você coloque foco em duas coisas. É claro que você tem que ir diante do Senhor e ver o que você precisa colocar foco. Mas pensando nessa carreira, eu já tenho mais de 40 anos que eu creio no Senhor. Fiz 60 esse ano. E quando eu fiz 60 e meu pai também faleceu poucos dias antes de eu completar 60, me levou a muitas reflexões. É interessante isso, mas eu comecei a pensar em tantas coisas começaram a passar na minha cabeça, eu comecei a refletir sobre algumas coisas, e me veio um senso assim de muita brevidade do tempo, e se eu estava correndo a minha carreira como Deus queria que eu estivesse correndo. Eu queria te estimular a fazer essa reflexão, nessa passagem de ano, ver se você está correndo, se você está colocando o seu coração naquilo que deve ser colocado, se você não está perdendo tempo, se você não está fazendo aquilo que não tem valor. Talvez as suas prioridades podem não estar no lugar certo, de acordo com as prioridades de Deus para a sua vida. Então que você faça essa reflexão. E eu quero sugerir para nós duas coisas, só duas aqui. A primeira delas é que nos movêssemos nesse ano no exercício da piedade. Paulo fala para Timóteo: exercita-te pessoalmente em quê? Na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo deu essa recomendação para Timóteo e ela vale para cada um de nós. O que é, irmãos e irmãs, você e eu nos movermos, na piedade? O que significa isso? O que é você se exercitar na piedade? Piedade é o contrário de impiedade. É o contrário daquilo que é pecaminoso.
Mas o que seria você, como um filho de Deus, dia a dia, você está se exercitando? E veja, é um exercício, não é algo que vai acontecendo naturalmente, não. Você tem que exercer a sua vontade. É uma disciplina para nós. Piedade, ela traz em si algumas coisas, mas na nossa prática, o que seria? A primeira coisa que vem na sua cabeça, que você pensa, eu tenho que me exercitar na piedade. O que vem à sua mente que você precisa fazer? Alguém tem uma sugestão aí? Todo mundo fala, o que você deve fazer para crescer na fé, para ser mais espiritual? O que é a primeira coisa? Né? Oi? Se alimentar na palavra. O que mais? Tem outra coisa aí junto. Oração. Amém. O que mais que os irmãos aí acham que é? Amém. O outro irmão também falou pregar, né, a palavra. Todas essas coisas, irmãos, é um exercício espiritual, é uma disciplina espiritual. E você precisa focar, você precisa tomar a decisão de fazer isso. Não espere dar vontade para fazer isso. Eu vou esperar um sentimento, agora eu vou orar. Não, vou esperar um sentimento agora, então eu vou ler a palavra. Não, você tem que ter a disciplina e decidir no seu coração que você vai fazer isto. É uma disciplina. E a primeira delas é isso, eu queria colocar com você, é oração. A minha sugestão para você é que você faça da oração o seu estilo de vida. Pela graça de Deus, eu não quero dizer que eu sou um homem de oração, mas pela graça de Deus eu aprendi a fazer isso. Tudo que me vem, eu transformo aquilo em oração. Qualquer coisa que aconteça comigo, eu transformo em oração. Se eu estou indo para o meu trabalho, eu não sei o que fazer naquele trabalho, eu transformo aquilo em oração e começo a falar ao Senhor sobre aquela situação. Se vem uma preocupação no coração, você pode transformar essa preocupação em oração. Transforme os seus pensamentos em oração. Tenha um estilo de vida que seja de oração. Onde você está, você pode estar orando. E o que vai acontecer é, se você tomar uma decisão de ter essa prática, de ter esse exercício, isso se tornará um hábito na sua vida. A nossa vida, irmãos, é composta de hábitos. Você precisa se exercitar, até você começar a ter esse hábito, então vai ser comum, vai ser normal. Você vai ficar na fila do supermercado, ao invés de ficar reclamando que está demorando, você vai transformar aquele momento em oração. Você está ali olhando para as pessoas, você olha para uma pessoa, e você olhando para aquela pessoa, você pode interceder por ela. Você pode falar ao Senhor sobre aquela pessoa. Você olha a pessoa e diz: Senhor, essa pessoa assim, assado que eu estou vendo, Senhor, traga bênção na vida dela, traga libertação. Senhor, que a família dela seja abençoada pelo Senhor, que ela te conheça. Você pode transformar tudo em oração. Eu já trabalho por muitos anos, mas eu lembro dos meus trabalhos, tantas e tantas vezes eu não sabia como fazer as coisas. Não sabia. Mas eu transformava aquilo em oração. E parece que assim vinha, como que de repente um insight, a luz, né? Opa, é assim que deve ser feito. Vocês acham que o Espírito Santo entende do trabalho que você faz? Hã? Então pergunte a ele quando você não souber, fale com ele. A irmã que faz os bolos aí, né? Pode orar, o Senhor abençoe o bolo que está fazendo, a comida que está fazendo. Transforme tudo em oração, tudo pode ser um motivo de oração, tudo pode ser algo que você leve a Deus em oração. Exercite nisto, irmãos. Todos nós sabemos que precisamos orar, mas o problema é que às vezes não oramos. É claro que é bom que você separe um tempo para oração, um tempo específico, mas também não deixe esse tempo específico para oração se tornar como que assim, algo religioso.
Tem esse tempo para oração, é importante. Mas além desse tempo, né, você tenha esse estilo de vida de oração. Você vai aprender muitas coisas com o Senhor. Deus vai te ensinar, você vai ver respostas maravilhosas. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. É isso. A oração torna seu estilo de vida. Orai sem cessar. Coloque diante de Deus as situações. Às vezes você está passando por problemas e você, ao invés de reclamar deles, você leve diante de Deus em oração. Eu já aconselhei muitos irmãos e irmãs, e às vezes muitos vinham para mim falando da sua dificuldade, do seu problema. E eu já perguntei algumas vezes: vem cá, você já orou sobre isso? E algumas vezes a resposta foi: não. A primeira coisa que você precisa fazer é orar. Coloque diante do Senhor. Você pode estar orando sobre qualquer coisa. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então leve em oração diante do Senhor. Eu me lembrei de um exemplo que eu sempre gosto de dar, que aconteceu comigo e com a minha esposa. A gente tinha viajado e chegamos, né, da viagem com muita bagagem, tinha as malas grandes que nós chegamos, né? E chegamos na rodoviária, a gente morava no interior aqui do Rio, e a rodoviária não tinha muito táxi naquela época e tal, e eu cheguei com aquelas malas e eu, puxa vida, Senhor, podia ter uma carona aqui. E eu ensaiei, no meu pensamento, orar, né, para pedir do Senhor para que providenciasse para a gente, que nos desse alguém para dar uma carona. E lá naquele momento ali, muito rápido no pensamento, eu, puxa, mas eu vou ocupar a Deus com isso, né? Veio aquilo. Aí imediatamente também no meu pensamento veio: sem mim nada podeis fazer. Eu, opa, Senhor, nos dê uma carona, Senhor, que apareça uma carona aqui para a gente. A hora que eu acabei de falar aquilo em pensamento, uma irmã buzinando do outro lado lá, chamando a gente para dar carona. Foi uma lição tremenda que eu, desde aquele tempo, anos e anos atrás, nunca me esqueço. São coisas singelas, simples, mas são muito reais, irmãos. Poderia aqui ficar contando testemunhos, irmãos, é muito real. Exercita-te na piedade, tome essa decisão: eu vou tornar a oração como estilo de vida para mim. Faça isso, irmãos. Vocês vão ver a diferença na vida de vocês se ainda não fazem isso. A segunda coisa que faz parte de termos um exercício de piedade é a palavra de Deus, é meditarmos na palavra de Deus. Você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus. Você e eu precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus. E é muito bom que você leia de Gênesis a Apocalipse a Bíblia, mas que você medite em pequenas porções da palavra. Medite, pegue um verso da palavra. Eu tenho incentivado muitos irmãos que gravem principalmente as promessas de Deus. As promessas do Senhor nos foram dadas para nos ajudar a chegar naquele alvo, no propósito que Deus tem para nós. Porque Deus nos deu as suas tantas promessas? É para que a gente seja ajudado a chegar onde Deus quer que cheguemos. Mas nenhuma promessa de Deus se cumpre automaticamente nas nossas vidas, irmãos. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente na sua vida. Elas estão na palavra, mas elas precisam vir para o seu coração. E você precisa exercer a fé na palavra de Deus. Hebreus 6:12 diz assim, que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. As promessas de Deus são herdadas pela fé e pela paciência em esperar no Senhor. Você precisa crer naquilo que Deus prometeu e esperar no Senhor. Então você meditando na palavra, meditando nas promessas do Senhor, você vai ver isso cumprir na sua vida. Aquele homem bem-aventurado do Salmo 1, o que ele faz? Uma das coisas que ele faz é o quê? É meditar na palavra do Senhor.
comece a colocar, sabe, irmão, decore versículos da Bíblia. Isso não é coisa só para passar o tempo das crianças, não, irmãos. É para todos nós, memorizarmos a palavra de Deus. Memorize as promessas, sabe por quê? Na hora da necessidade, o Espírito Santo vai te lembrar aquela palavra que você já memorizou. Eu me lembro, uma vez eu estava indo para o trabalho, mas estava assim, talvez a cara não tivesse, mas por dentro, se tivesse como ver por dentro, eu estava muito chateado, estava muito nervoso, sabe? Estava assim, bastante chateado com a situação. E aí, naquele momento, eu estava indo, mas comecei a querer orar, mas me veio aquela palavra do Senhor, que o Senhor foi na figueira buscar frutos. E você se lembra o que diz lá? Era tempo de frutos, de figos. Alguém se lembra? Diz lá, não era tempo de figos, não era tempo de frutos. Mas o Senhor foi buscar fruto numa época que não era tempo, e aquilo o Espírito Santo falou comigo, que naquele momento não era tempo de ter frutos mesmo, mas era ali que eu precisava produzir frutos. Eu estava chateado com a situação, mas era ali naquele momento que eu precisava produzir o fruto que agrada a Deus. O Espírito Santo me lembrou daquela passagem. Você e eu precisamos meditar, precisamos encharcar a nossa mente e o coração com a palavra de Deus. Leia com atenção, leia não para simplesmente conhecer a história da Bíblia, mas leia, fala, Senhor, ilumine o meu entendimento, como Paulo orou para os irmãos em Éfeso, né, que Deus pudesse, né, iluminar o entendimento dos irmãos, para eles compreenderem. Então peça ao Senhor, leia para buscar a revelação de Deus, leia para saber o que Deus quer para a sua vida. Vá grifando, né? Se você ainda lê no papel, vá grifando. Se lê no tablet ou no seu celular também, dê um jeito aí de grifar, de separar as promessas que você encontra na palavra de Deus, as verdades que você encontra. Faça disso um hábito, um exercício todos os dias. Primeiro, oração. Segundo, leitura da palavra de Deus. Terceira coisa que eu sugiro para o nosso crescimento e para o nosso avanço na carreira que Deus nos deu. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4 o seguinte, ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Tem duas palavras importantes aqui. Paulo fala que com relação ao passado, aquilo que era da velha natureza, que você precisa despojar. Despojar é como tirar a sua roupa, você precisa despojar daquilo, jogar fora. Mas com relação à nova vida, o que você precisa fazer? Que diz aí? Revestir, você precisa vestir-se. Então, esse é um exercício da piedade. Aquelas coisas que você sabe que não agradam a Deus na sua vida, você precisa tirar. Você precisa jogar fora. Hábitos pecaminosos precisam ser jogados fora. Agora, deixa eu te dizer, você não vai conseguir deixar um hábito ruim se você não criar um outro hábito bom no lugar. Por isso Paulo vai dizer assim, aquele que mentia, não minta mais, despojar, não minta mais, quer dizer, jogue fora. Mas ele parou por aí? Não, ele continua. Mas fale cada um a verdade. Você joga fora a mentira e você coloca no lugar o quê? A verdade. Esse é o exercício da piedade, irmãos. Não há mudança se não dermos esses dois passos na nossa vida. Os mais jovens aqui, pensem nisso. Você consegue mudança quando você joga um hábito fora, mas coloca um outro bom no lugar. Isso a palavra de Deus aqui, através de Paulo, está chamando de despojar e revestir.
Paulo vai dar um exemplo, ele também está falando aos Efésios, aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais, despojar. Mas o que é que ele tem que fazer? É só parar de roubar? Uma pessoa não deixa de ser ladrão só porque ela parou de roubar, irmãos. Porque pode ser que no momento da pressão ele volte a fazer isso. Mas ele deixa de ser um ladrão quando ele está provando no seu caráter, o que Paulo fala, mas cada um trabalhe com as próprias mãos e tenha com que acudir ao necessitado. Ele não só deixou de roubar, mas ele está trabalhando, enfiando a mão no bolso para ajudar o necessitado. Despojar e revestir-se. Pensamentos maus, malignos que estão habitando a mente, o que você faz com ele? Vamos pegar um pensamento aqui, ansiedade. O que você faz quando você está ansioso? O que Paulo diz lá em Filipenses 4? Não andeis ansiosos, né, de coisa alguma. O que você faz depois? Apresentai as vossas petições, né, os vossos pedidos, as vossas petições a Deus, né, pela oração, pela súplica, e o que vai acontecer? A paz de Deus, excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós paramos aí, mas se você para aí não vai dar certo. O que vem logo em seguida? Alguém abra aí em Filipenses 4:8 aí para mim. O que vem depois? Percebe, irmãos? Ele está dizendo aí que você agora precisa colocar na sua mente um novo pensamento. Você joga fora a ansiedade, mas para que você não continue ansioso, você precisa fazer o quê? Colocar na sua mente um pensamento das coisas boas. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, se alguma virtude há, se algum louvor há, seja isso que ocupe a vossa mente. Se você faz isso, não vai ter um lugar para ansiedade. Irmãos, esses são 2 passos importantes. Eu espero que em 2023 você e eu façamos isso. O que realmente, qual hábito que você quer tirar da sua vida e você não está conseguindo aí, irmão? Qual hábito? Existe algum hábito que precisa ser despojado? Tome a decisão agora. E peça ao Espírito Santo, Senhor, me mostre qual hábito que eu tenho que colocar no lugar. Esse é o segredo. Na palavra do Senhor, sempre que você ler a palavra de Deus, você fique atento, porque vai ter muitos casos de despojar e revestir. Não faça isso, mas faça aquilo. Isso é despojar e revestir. Há muitos irmãos que são muito estourados, né? O pessoal aí fala que tem o estupim curto. Eu sou assim mesmo e não muda, irmão. Não, você é filho de Deus, você não é assim mesmo não. Você tem que ser transformado no caráter de Jesus. Mas às vezes você está lá tentando, você já viu, já falou. Como é que você vai fazer para jogar esse hábito fora? Você tem que jogar e colocar um outro. Você tem que achar um hábito que substitua esse hábito. É um exercício, estão compreendendo, irmãos? É um exercício, você tem que exercitar. Como você faz? Vai numa academia para se exercitar fisicamente, espiritualmente, você tem que se exercitar. Não pense que simplesmente você vai ficar sentado no sofá, vai orar e vai acontecer. Não, você tem que cooperar com o Espírito Santo para que haja mudança. Se você não cooperar, não vai ter. A sua parte é despojar e revestir, e o Espírito Santo vai te dar forças para isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo se coloca do nosso lado, né? Diz lá que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra ajuda é tão bonita no grego. Deixa eu ver se eu lembro como é que chama essa palavra. É uma palavra enorme, eu não esqueci agora, daqui a pouco talvez eu lembre, mas o sentido dela é que o Espírito Santo se coloca do nosso lado para nos ajudar, para trabalhar conosco.
É como se eu fosse pegar essa mesa aqui e pedisse alguém para vir me ajudar a carregar. Ele vai carregar junto comigo. O Espírito Santo, ele vai junto com você. Ele não vai fazer sozinho e nem você vai fazer sozinho. É você junto com o Espírito Santo. Não é Paráclito. Paráclito é Consolador. Eu vou lembrar daqui a pouco. É enorme. O Espírito Santo nos ajuda, irmãos. Mas você precisa cooperar. Irmãos, quando você está ouvindo essa palavra, não seja passivo. Está ouvindo, um dia eu vou colocar em prática. Tem que ser agora. Eu quero que você feche seus olhos e ore agora. E diga: Espírito Santo, qual hábito eu preciso despojar da minha vida? Espírito Santo, qual hábito eu preciso colocar no lugar? Eu te peço essa ajuda agora em nome de Jesus. Querido irmão e irmã, aquilo que veio ao seu coração, pode estar certo que é isso que você precisa fazer. E o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar a fazer isso. Aquilo que Deus primeiro te chamou a atenção aí quando você orou agora, é isso que você precisa fazer imediatamente, não entrar o ano de 2023 sem acertar isso. Faça isso, irmãos, vocês vão ver progresso. Vocês verão progresso nisto. Um outro item na piedade é que nós precisamos nos exercitar, é buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Você e eu precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Como é que nós somos cheios do Espírito Santo, né, irmãos? Uma das coisas é você precisa orar. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, que serão fartos. Se você deseja, se você busca de Deus, o Senhor vai fazer isso. Mas Paulo também nos dá algumas dicas de como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Ele fala isso em Efésios 5:18. Ele diz: não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas encheis do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Essa é a forma de sermos cheios do Espírito. Ao invés de você ter murmuração, você ter salmos, né? Você falar entre nós, você ter isto, né, no seu coração, você ter cânticos ao Senhor. Há outras formas, é claro, de sermos cheios do Espírito Santo. Própria oração e leitura da palavra, né? Isso faz-nos ser cheios do Espírito. Então, queridos irmãos, essa é a minha sugestão primeiro, né? Exercitar na piedade, na oração, na meditação da palavra, despojar e revestir-se e buscar ser cheio do Espírito Santo. A segunda sugestão que eu quero dar é em semearmos uma boa semente. A palavra do Senhor nos fala, né, em Gálatas, capítulo 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem crê nessa palavra? Então você sabe que o que você semeia, você colhe, né? Para o bem e para o mal. Você sabia disso? Então, se nós sabemos disso, o que nós precisamos fazer? Ser sábios, plantar boas sementes. Plantar boas sementes, irmãos. E é interessante quando nós olhamos essa questão, né? O Senhor Jesus, de certa feita, Ele disse: pode por acaso colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Jesus fez essa pergunta. Você pode colher? Não tem como. Se você planta o ódio, você vai colher amor, irmãos?
Impossível. Se você planta o rancor, a falta de perdão, você vai colher perdão? Não vai. Impossível. Se você planta preguiça no seu trabalho, você vai colher fartura, meu irmão. É impossível. É isso que Jesus está falando. Mas por que às vezes nós somos tão tolos, né? Insistimos em plantar coisas ruins. 2023 está chegando, irmãos. E nós precisamos tomar uma decisão aí. Tome essa decisão, você e Deus. Não é que você vá fazer um voto ao Senhor, mas pede ajuda ao Senhor e trace ao Senhor, eu quero plantar boas sementes na minha vida daqui para frente. Ainda temos alguns dias em 2022, né? Esse final de ano dá para você plantar boas sementes. Olha, todos nós somos pessoas que estamos o tempo inteiro semeando. O tempo inteiro você está semeando, até inconscientemente. Você quer ver, por exemplo, quando nós semeamos muito mesmo? Em que nós semeamos muito? As nossas palavras. Provérbios, né, vai nos dizer isso. Provérbios diz assim, olha, Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O poder da vida e da morte estão na língua. Ele está dizendo, se você utiliza bem a sua língua, você vai comer do seu fruto. Ou seja, cada palavra que você diz é uma semente. Qual semente você está plantando, irmão? Às vezes eu assusto comigo mesmo, eu tenho que reparar alguns danos que eu fiz com o que eu falei. Graças a Deus, porque se há arrependimento e confissão, há perdão do Senhor, há purificação. E algumas vezes eu tive que dizer, em o nome de Jesus, eu arranco essa semente maligna que eu plantei. Às vezes você está plantando sementes malignas para os seus filhos, de maldição. Meus irmãos, se arrependam, se isso é fato. Às vezes você está plantando maldição para você mesmo, você tem palavras de maldição para você mesmo. Você está semeando mal, terrivelmente mal. Essa é uma lei, irmãos, que nós não temos como fugir dela. E a primeira coisa que você pode observar com relação à lei da semeadura é que você pode semear e é rápido, é num instante, você semeia. A colheita pode vir rápido ou pode demorar também, mas ela vem. É uma lei. Outra lei é que você planta algo e você sempre colhe multiplicado. Você está pegando isso? Você planta algo, mas a colheita é sempre multiplicada. E se você sabe disso, o que você vai fazer? Vai plantar muito, mas vai plantar muito o quê? Coisas boas, sementes boas. Queridos, a gente não tem como sair desse princípio do reino de Deus. Outra coisa importante na semeadura é que você pode escolher o que você vai plantar, mas você não escolhe o que vai colher, tá certo? Prestar atenção, irmãos. Você escolhe o que planta, mas a colheita você não escolhe, é obrigatória. Entenderam? Você escolhe plantar o bem ou escolhe plantar o mal, mas a colheita, o que você plantou vai vir, já está plantado.
Então, pela graça de Deus, né, eu oro sempre a Deus: Senhor, eu quero plantar bem, eu quero fazer um bom plantio. Pense aí na sua vida, como é que ela tem sido, irmãos? Às vezes, às vezes, os irmãos vêm para aconselhar, eu fico às vezes com, sabe, coração sofrido pela pessoa, porque ela mesma plantou maldição para ela, ela mesma plantou sementes malignas para ela, para sua casa, para os seus filhos, e depois não sabe por que está acontecendo aquelas coisas. O que você fala a respeito de você mesmo? Isso é importante. Você sabe que você tem uma identidade em Cristo Jesus, que você é filho de Deus, que você é amado por Deus, que você é um embaixador do Senhor, que você é um representante de Deus na terra, que Deus te chamou para trazer uma palavra de reconciliação, que você é perdoado, que você é amado, que você foi escolhido. Você sabe tudo isso a respeito de você que creu em Jesus? Então fale palavras de acordo com isso, abençoando você mesmo e abençoando os outros. Alguns têm o temperamento, talvez como eu, a gente tem uma tendência, né, à melancolia, ou então a sempre ver o lado negativo das coisas. E você precisa vigiar, porque temos a tendência então de plantar sempre coisas negativas. Eu queria, nessa questão de semear, irmãos, eu queria sugerir para vocês duas coisas hoje. É claro que você vai orar ao Senhor e vai ver o que Deus vai falar no seu coração, e isso tem que tornar também uma prática, um estilo de vida, de semear boas coisas. Mas eu queria sugerir a vocês, se vocês tomassem uma decisão, se ainda não tomou, de semear a generosidade. Lembra que o apóstolo Paulo, falando das ofertas que os irmãos ali em Corinto era para separar, e ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 9, 8, ele fala também no 9, mas ele diz que aquele que semeia pouco, o que vai acontecer? Pouco colherá. Mas aquele que semeia muito, muito ceifará. Ele estava falando da generosidade mesmo dos irmãos que estavam separando uma oferta para ser dada. Queridos irmãos, o coração generoso é o coração do Pai. Você sabe que o nosso Pai Celestial é um Pai generoso? Vocês sabem disso, gente? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Satanás, ele quer nos deixar aprisionados, sabem que, irmãos? Na avareza. E sabe por que ele quer que você fique preso na avareza? Porque isso vai ser ruim para você. Isso vai trazer uma vida muito ruim para você. Porque ao contrário da avareza, que é a generosidade, quando você tem generosidade, você vai trazer bênção na sua vida. Para começar, a palavra do Senhor diz, por exemplo, Provérbios 11, 25, a alma generosa, acontece o que é com ela, irmãos? Alguém sabe? Prosperará. Vamos repetir isso. A alma generosa prosperará. Aleluia. Você quer ser próximo, mas não tem jeito de você ser próximo se você não for generoso. E aqui a generosidade que eu quero falar que a gente precisa, vai em todas as áreas da nossa vida, não só no nosso bolso. Mas você seja generoso no seu amor, no seu tempo, na sua atenção, no seu trabalho. Alguns, eu fui gerente por muitos anos, ainda sou. Algumas pessoas, elas vão além do que foi pedido a elas. Elas são generosas no trabalho.
Passa-se uma responsabilidade para elas, elas fazem muito bem aquilo, fazem com excelência e vão além. Mas outros mal conseguem fazer aquilo que a eles foi determinado. Se eu trouxesse isso para a linguagem espiritual, alguns mal conseguem e querem ficar só na lei. Outros conseguem ver e querem ficar na graça. São generosos, vão além daquilo que foi pedido. Meus irmãos, eu posso testemunhar para vocês, semear generosidade traz muitas bênçãos de Deus na nossa vida. Não é só financeira não, mas essa é uma boa prática, que você comece sendo bem generoso com as suas finanças. Ajude as pessoas. Sempre vai ter muitas oportunidades de você demonstrar sua generosidade. Nas pequenas coisas você pode ser generoso. É dentro da sua medida, mas seja generoso. Jesus falou assim, olha, dai, e o que vai acontecer? Dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, transbordante. Eu gosto de usar um exemplo. Quando eu era jovem ainda, eu fui lá na cidade que eu morava, no interior. Então eu fui comprar um saquinho de pipoca naqueles carrinhos. Vocês já viram aqueles carrinhos, né? Aí o senhor que eu pedi um saquinho de pipoca, ele foi e pegou a pipoca, encheu o saquinho. Aí eu fiquei observando ele com aquela pazinha, né? Aí ele foi, sacudiu o saquinho, pegou o saquinho, aquela pazinha, socou ali e pegou mais. E fez isso por umas 2, 3 vezes. Eu me lembrei desse verso que o Senhor Jesus falando, dai, dai-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. É assim que acontece na sua vida, meu irmão. Irmãos, deixe-me ser muito transparente com você. Muitos irmãos estão em terrível situação financeira porque eles não são generosos. Eu não estou aqui julgando não, irmãos. Isso não é um julgamento nem é um peso para você que está ouvindo, mas é um incentivo para que você mude a situação na sua vida. Olha, se você não segue os princípios do reino de Deus, e um deles é essa da boa semeadura, você não vai colher. Essa é uma forma até mesmo de Deus tratar conosco, sabe? Porque a generosidade é que esbofeteia a avareza no nosso coração. Você precisa ser generoso para esbofetear a avareza que tem dentro do coração da gente. Provérbios vai nos dizer no capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E sabe qual é a promessa se você fizer isso? E se encherão, alguém sabe o restante? Fartamente os teus celeiros, e se transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia! Você está honrando a Deus sendo generoso, irmão? Oh, meus irmãos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas não estou falando de dinheiro só não. Você pode ajudar alguém, você pode, sabe, dar o seu tempo. Eu fui visitar meu irmão há pouco tempo atrás, fiquei na casa dele hospedado. Aí de manhã apareceu uma irmã lá. E essa irmã foi lá. Ela deu um dia dela para passar lá arrumando a casa para a esposa do meu irmão. Eu fiquei olhando assim, puxa. E é interessante que eu olhei e era uma irmã bem de vida, sabe? Muito bem posicionada. Mas ela foi lá e ofereceu um dia dela, ela queria dar um dia, doou um dia de trabalho para arrumar toda a casa da minha cunhada, para passar todas as roupas, para fazer tudo, e deixou um brinco aquele dia a casa da irmã. Queridos irmãos, sabe o que acontece quando você é generoso? Já vou mudar de assunto aqui para não ficar muito nesse, mas a bênção de Deus vai atrás de você.
bondade e misericórdia certamente me seguirão. É interessante que seguirão lá é perseguirão. A palavra certa é perseguir. A bênção de Deus vai te perseguir, onde você for ela vai atrás. Irmãos, tome as decisões. Seja generoso. Uma medida larga. Sabe? Acabe com toda e qualquer avareza do coração, sendo generoso. Com seu tempo, com seu amor, com as suas finanças, com tudo. Aprenda isso. Quão maravilhoso é que a sua generosidade, muitas vezes, ela é a resposta de oração de um coração aflito. É tão maravilhoso isso. Alguém está orando, clamando ao Senhor, e a sua generosidade chega ali, e é a resposta de Deus para a oração daquela pessoa. Então que Deus nos ajude. Outra sugestão nessa questão da boa semente, é que você tome uma decisão de conceder perdão a quem te ofende. Perdoa. Talvez nesse exato momento, alguns de nós aqui pode estar aprisionado por falta de perdão. O Senhor Jesus disse, contando uma parábola em Mateus 18, que um certo servo de um senhor, ele devia muito para aquele senhor, mas o Senhor foi misericordioso com ele e o perdoou. Uma dívida impagável. Mas que passou um tempo, então o seu amigo, o seu companheiro de trabalho, devia a ele um pouquinho lá de dinheiro. Algo muito pequeno. Mas ele foi e cobrou daquele companheiro dele, e pegou ele, esganou ele, e falou, você precisa me pagar, etc. E os companheiros vendo aquilo ficaram entristecidos e foram contar para o patrão deles, foi contar para o senhor deles. E o Senhor falou, vem cá, eu te perdoei daquela dívida enorme, não deveria você fazer o mesmo e perdoar o seu companheiro? Mas agora você ficará preso. E você ficará e vai passar pelos atormentadores, pelos verdugos, até que você pague o último centil. Queridos irmãos, quão séria é essa palavra? A falta de perdão, quando nós não concedemos perdão, isso nos leva para uma prisão. E esses atormentadores, deixe-me ser claro com vocês, são espíritos malignos, e que vão atormentar as pessoas que não concedem perdão. E isso é traduzido muitas vezes em enfermidades. Parece que o primeiro que sofre é o nosso estômago, que é o para-choque quando nós não perdoamos. Nós vamos curtindo aquela amargura, aquela falta de perdão, e vem logo úlceras, né, gastrites, enxaquecas. Reumatismos. Irmãos, tem uma série de enfermidades psicossomáticas que são causadas pela falta de perdão, a amargura que ficou no coração. O Senhor Jesus disse, né, que nós devemos conceder o perdão. A palavra do Senhor diz que assim como Deus nos perdoa em Cristo, nós também devemos perdoar. E perdão não é que você vai esquecer daquela situação. Você não vai ter uma amnésia. Mas quando você se lembra, aquilo não tem mais o efeito nocivo para você. Eu, quando era criança, um cachorro pastor alemão estava indo na rua e ele saiu lá do dono dele e me pegou na perna. E eu quase morri naquela época, negócio de tétano, aquele negócio todo. Passou-se o tempo, ficou uma cicatriz. Eu tenho ela aqui na perna, aqui. Buraco do dente dele. Mas não me dói. Quando eu me lembro, não me dói mais. Assim é com o perdão. Você não vai esquecer, mas aquilo não dói mais. E é uma decisão do nosso coração em obediência ao Senhor. É uma declaração de fé e de obediência. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, e se esse é o seu caso, que hoje você fique livre de toda e qualquer prisão. É tão sério isso.
Muitos, às vezes, estão em prisões. Alguns estão enfermos. Eu costumo orar com enfermos. E já vi casos em que a pessoa não é curada, mas quando ela resolve liberar o perdão, a cura vem. Às vezes a falta de perdão bloqueia tantas bênçãos de Deus. E eu sei que muitas vezes é algo terrível. Pais que maltrataram os filhos, filhos que maltratam os pais, abusadores em todo tipo de abuso. Mas pela graça de Deus, você tem o Espírito Santo, você pode liberar perdão. Que você semeie o perdão. Jesus disse que com a medida que você medir, você também será medido. Então perdoe. Agora, é claro que o perdão não quer dizer que você vai, ter que conviver com aquela pessoa. Às vezes, a pessoa é um bandido, que te fez o mal. Você não vai ficar gostando dele, vai ficar ali de mãozinhas dadas com ele. Não, mas você perdoa, você libera o perdão. E quando você não libera o perdão, você está com aquilo, você está preso àquela situação, àquela pessoa. É terrível, porque você está preso o tempo inteiro. Deixa-me dar um testemunho para vocês, bem rápido. Teve um grupo de irmãos que me fizeram muito mal mesmo. Aquilo me afetou emocionalmente, terrivelmente. E eu fiquei com uma amargura muito grande no meu coração. E quando eu via aquelas pessoas, eu me passava mal, tinha uma sensação de enjoo. E aquele negócio estava indo. Mas pela misericórdia de Deus, quando eu liberei perdão, acabou. Eu saí daquela prisão. Eu já lembrava da situação, mas não me fazia mal. Eu já não fiquei lembrando, porque eu ficava o dia inteiro mastigando aquele troço. Você já sentiu isso? Você fica mastigando o dia inteiro aquele negócio. Concede hoje então, semeie perdão. E esse é um caso às vezes muito sensível, irmãos? Muito difícil, mas faça isso pela fé. Declare ao Senhor isso. Eu quero te ajudar nisso agora. Feche seus olhos, nesse exato momento. Se você precisa conceder perdão, fala aí no seu coração, repita aí no seu coração. Não precisa falar em voz alta para ninguém saber o que você está sendo. Às vezes você fica constrangido, mas fala no seu coração. Diga: Senhor Jesus, assim como o Senhor me perdoou, eu quero liberar perdão nesta hora, para as pessoas que me ofenderam. Se você lembra do nome da pessoa aí, você fale esse nome para o Senhor. Eu perdoo esta pessoa. E Senhor, eu peço a Tua graça agora, que o Teu Espírito Santo venha trazer consolo e curar as minhas feridas. Traga toda a consolação que eu preciso, Senhor. E Senhor, eu peço que o Senhor traga a bênção para essa pessoa que me ofendeu. Que o Senhor use também de misericórdia para com ela. No Teu nome, amém. Amém. Se você fez isso, fique firme nisso. O perdão é a decisão do coração, não é um sentimento. E você sabe que perdoa alguém quando você pode abençoar essa pessoa também. Abençoe. A Bíblia diz que nós devemos orar até pelos inimigos. Então abençoe. A pessoa pode ter feito a pior coisa com você, mas você pode dizer: Senhor, produza arrependimento no coração dela, que ela te conheça, assim como eu te conheci. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã juntos, pela Tua palavra. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, o que nós meditamos aqui. Dê-nos a graça, Senhor, de começarmos um ano na Tua presença, Senhor. Dê-nos a graça de nos exercitarmos na piedade. E também, Senhor, de fazermos uma boa semeadura, Senhor.
O Senhor nos dê a graça de prosseguirmos na carreira que o Senhor tem nos chamado, Senhor, nesse ano que começa. Senhor, que a Tua bênção seja sobre cada irmão e irmã aqui. Eu oro a Ti, Senhor, especificamente por esses irmãos e irmãs que tenham liberado o perdão. Que o Senhor possa selar essa liberação de perdão, Senhor. E que toda prisão caia por terra agora. Senhor, se havia enfermidades ligadas a essa falta de perdão, que caia agora no nome do Senhor Jesus. Que cada um seja livre de toda e qualquer enfermidade aqui agora. Nós declaramos saúde física, emocional e espiritual para cada irmão e irmã aqui. No nome do nosso Senhor Jesus. Para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos.